Hoje vamos conhecer o Museu Histórico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com um acervo histórico-cultural que promove as ações educativas relativas ao serviço do bombeiro. Seja bem-vindo ao Circulando. Esse é o Circulando chegando até você. Eu estou no Museu Histórico do Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal e vamos saber mais, entender mais sobre essa corporação que é tão amada e querida, né? Que salva tantas pessoas de tantas situações. E quem vai falar conosco é o Capitão Salles. Capitão, que bom, né? Estar aqui e também entender, né? E nós do Circulando queremos entender mais sobre essa corporação tão amada e querida, né? Nós estamos aqui então no Museu do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Estamos no hall de exposição aqui do museu e hoje nós vamos contar um pouco da nossa história também, tirar algumas dúvidas que vão aparecendo e a gente vai fazer esse papo interessante aí sobre o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Eu já quero começar perguntando, já que aqui tem esse acervo, né, para resgatar a memória e também permanecer, né, contando a história. Eu quero já começar perguntando da farda, da cor, né? Porque uma época é uma cor, depois muda, alguns lugares mudam também. Então explica isso para as pessoas que estão assistindo Circulando, que eu acho isso muito interessante. Certo. A nossa farda nem sempre foi laranja, né? A nossa farda antigamente era uma espécie de areia, né? Na década de 60, de 70, quando a gente chegou aqui em Brasília. E depois a gente foi para uma farda da COCAC, né? E aí em meados dos anos 2000 foi que a gente fez essa transição para a farda laranja, né? E a cor laranja, na verdade, é um padrão internacional relacionado às atividades de salvamento, né? Que ela serve para identificar as pessoas, os militares envolvidos no salvamento, né? Para criar uma certa identificação naquela atividade. Então a cor laranja é uma cor internacional relacionada às atividades de salvamento. Então por isso os bombeiros, né, não todos, mas têm adotado a cor laranja como uma cor padrão para o fardamento da corporação. Então, digamos assim, que quando está ali na ação, né? Enquanto o bombeiro está na ação, ele vai com essa cor laranja, né? Não todos os estados, né, e lugares, é a corporação que ela mesma que vai determinar se ela vai usar aquela cor, não, né? Então, o senhor pode até falar do estado, tem outros estados que tem outra cor, né? Que nem é o CAC, nem o cinza e nem o laranja, mas é uma cor diferente, né? Sim, existem algumas corporações, eu não vou me lembrar agora ao exato, existem algumas corporações que adotam outras cores, assim como era a nossa corporação, né? Que tinha adotado outras cores, mas a tendência hoje é que as corporações adotem o laranja. Um exemplo que eu tenho, inclusive, é o estado de Pernambuco, que, se não me engano, migrou da farda que era a nossa cor, que era um CAC, migrou para laranja recentemente. Esse é um exemplo, mas ainda hoje, possivelmente, acho que tem outros estados que usam. Eu acho que, se não me engano, São Paulo é diferente, Santa Catarina, mas não sei ao certo de dizer hoje quais são os diferentes e quais não são. E nessa realidade de troca, de mudança, também tem a questão, né, dos automóveis, né, coisas que vão, com o passar dos anos, mudando, né? A gente aqui tem 2 carros, queria que o senhor pudesse explicar, né, o tempo, né, o ano que está parado, se está usando. Na verdade, esses carros aqui, eles não são carros, digamos assim, operacionais, né? A gente chama de carros operacionais, certo? Esses são carros de serviço. Inclusive, a gente tem aqui esse Jeep Willys, né? Que ele é uma relíquia, ele é 4 portas. E ele é o carro que o comandante-geral usa no 7 de setembro,
certo? Então, o comandante-geral desfila ele 7 de setembro, então ele é um carro mais relíquia que faz essa... Mas ele já foi um carro de serviço, né? Então a gente tem as siglas das viaturas, então ele é um carro de serviço, né? De pessoal serviço. Então ele não é um carro operacional, você não vai ver ele em ação aí para salvar vidas. Correndo, para socorro, como a gente fala, né? Então a função dele não é essa. Então dependendo do... Mas ele já foi, né? Digamos assim, ao campo, o serviço, anos atrás, né? Que é um carro de uma década. Isso, mas ele não corria em socorro. Mas para levar o pessoal, né? Isso. Eles faziam serviço de levar serviços administrativos, digamos assim. Sim. Mas a gente tem também as viaturas, que a gente pode chamar que são viaturas para o salvamento, né? E daí a gente tem algumas viaturas com água, viatura mais voltada para desencarceramento, né? Que a gente tem as ambulâncias, por exemplo, que a gente chama de UR. A gente tem os ABTs, que são autobombas tanque, que a função dele é jogar água, né? Digamos assim. Aí tem todo o corpo de bomba que faz essa função. Daí a gente já tem mais uma viatura mais mesclada, que é o ASI. O ASI ele faz um misto, ele tem tanto a bomba, ele consegue também ter um pouco de reserva de água e a bomba, mas ao mesmo tempo ele tem materiais que são usados no salvamento, em geral, né? Então, dependendo do serviço, na verdade, quem dita qual viatura a gente vai ter, na verdade é a nossa necessidade do serviço. É a ocorrência. Vamos supor, chegou a ocorrência. Então, a gente, de acordo com nossas atividades, a gente pensa uma viatura que pode dar conta daquela atividade. É assim que ocorre. Por isso que as viaturas voltadas para bombeiros são todas adaptadas. Então a gente pega, né, a empresa fornece o chassi e a outra empresa faz a carroceria de acordo com o que a gente pede. Era essa pergunta que eu ia fazer. Quem que faz, né, essa montagem, né, essa adaptação? Porque realmente é um carro que é exclusivo do Corpo de Bombeiros. Isso, você não vai encontrar esse carro no mercado. Mas às vezes a carroceria, a cabine, digamos ali, você vai ver no mercado. Mas é uma empresa que faz a carroceria específica para a demanda do bombeiro, né? E eles também são conhecedores das atividades e até por uma questão de mercado, né? Eles tentam fazer um carro que atenda a todos os corpos de bombeiros. Mas não quer dizer que todas as viaturas que são usadas aqui no DF são usadas em outros estados. Né? Às vezes pode ter viaturas específicas em cada estado. Aí vai depender da corporação, do que ela vai necessitar, do que ela vai pedir. Interessante. Aí eu vi que tem um nome aqui. Quem que batiza o carro com o nome? Curiosidade aí, ó. Veterano. É porque a gente tem um certo cuidado, né? Um certo apreço e admiração pelo aqueles que vieram antes de nós. Sim. Então a corporação tem essa tradição, né, de valorizar o veterano, né, que são aqueles militares que já saíram do serviço, foram para a reserva remunerada. Então a gente denomina ele como veterano. Aí esse carro recebeu esse apelido de veterano, né, e fizeram uma placa para ele aqui para fazer essa memória do veterano, como se ele também fosse um veterano. Na verdade, ele é um veterano. Ele é da época dos veteranos, digamos assim, né? Ele é um veterano, já saiu do serviço e hoje ele cumpre outra função, que é a função de fazer essa questão aí. Nesse espaço aqui eu vejo que tem alguns objetos que não, talvez isso aqui não vai compor, né, uma missão em atividade, mas o porquê, né, dessa realidade, né? Certo. Aqui a gente tem alguns capacetes, né? Capacetes mais antigos e mais novos, né? Aqui a gente tem um exemplar e o interessante que a gente costuma falar aqui e explicar no museu é que os capacetes, cada um deles tem uma tecnologia diferente. Então se a gente pegar os capacetes mais antigos, por exemplo esse daqui, eles são feitos de uma espécie de papelão prensado. Esse preto, né? Esse preto aqui é feito de uma espécie de papelão prensado, né? Coberto por um vinil. E você pode notar que o nosso símbolo do Corpo de Bombeiros era um símbolo mais antigo, né? Que ele tinha outro emblema. Hoje o nosso emblema é esse aqui, com a estrelinha, né? Isso mudou. Mudou pouco tempo, né? Porque aqui era 64, já foi 70, para 80 já mudou. Isso, já mudou por ali. E permanece até hoje esse aqui. Isso, pela década de 80, né? Aí aqui já mudou por ali.
Aí Isso. aqui, então a gente tem essa evolução dos capacetes, depois a gente evoluiu para um capacete mais voltado para fibra de vidro, né? Porque esse capacete era usado na farda. Então, por exemplo, naquela época, se eu tivesse fardado no operacional como eu estou agora, eu teria que estar usando ele seria minha cobertura, né? Hoje a gente adotou o conceito, hoje não, já faz um tempo que veio o conceito de EPI. Né? Então a gente usa os equipamentos de proteção individual. Então antigamente não existia essa questão de EPI, né? Então esse aqui é um capacete de combate a incêndio, certo? Então cada bombeiro tem o seu. Antigamente não existia isso, né? Então a gente tem Cada um chegava primeiro, pegava o capacete e saia correndo. Todo mundo tinha o seu, né? Todo mundo tinha o seu, esse aqui, que servia para tudo. Sim. Então você vai ver nas imagens, né, os bombeiros usando esse tipo de capacete em todas as atividades. Depois, a gente foi setorizando os EPIs por atividade. Então, se esse aqui é um capacete de combate a incêndio urbano, para o florestal ele não serve. Mais do que um espaço de memória, o museu é um elo entre o passado e o presente, mostrando a coragem e a missão de salvar vidas que permanece até hoje. O Museu Histórico valoriza o trabalho da corporação e a conscientização da importância da prevenção de acidentes de segurança no dia a dia. Então, um dos grandes primeiros incêndios de grande vulto, né, de grande, digamos assim, de grande repercussão, foi no Brasília Palace Hotel em 1977. A gente tem, inclusive, um material sobre esse incêndio. Então, de conhecimento que a gente tem de incêndios de grandes proporções foram esses. Mas claro, existiam outras ocorrências, acidentes grandes, e tudo né, mais que a gente... Uhum. Vamos ver aqui os caminhões, assim, a evolução. Não sei se esses modelos que estão aqui, essas réplicas, elas realmente existiram, né, no real, ou não? Na verdade, essa é uma coleção que a gente tem um pouco mais... para as crianças aqui, né? Uhum. Então essa é uma coleção internacional de bombeiros. Então tem uma coleção de carros e bombeiros de todo o mundo. Até as fardas são diferentes, né? Tem o amarelo, aí tem o laranjinha, tem preto com verde, né? Ali, ó. Sim. Interessante. A gente tem essa parte aqui mais lúdica para criança, às vezes elas Sim. gostam de ver, né? Mas também exemplificar. Como a gente falou anteriormente, existem várias viaturas de acordo com cada serviço. Então, cada corporação também pode desenvolver, digamos assim, um tipo de viatura. É claro que as corporações, elas se comunicam, né? Se atualizam. Então, às vezes, uma inovação que está em outra corporação é trazida para a nossa e a gente tem essa troca. Então, é claro, as corporações elas dividem esse conhecimento e às vezes acaba realmente indicando uma viatura e tudo mais. Então pode ser que realmente tenha. Algumas viaturas são diferentes, né? Tem uma que tem as escadas, né? Tem outra que já não tem a escada, mas ali tem é diferente. Só para ficar mais assim claro, né? Porque o bombeiro ele tá ali naquela ação mais, digamos assim, é o fogo, é alguém que está, né? Mas num acidente, existe os médicos bombeiros ou não? Ou tem que ter já outra equipe médica ali, de outro órgão, que vai fazer essa parte? Porque vamos supor, teve um acidente, a pessoa está toda quebrada, toda machucada ali, né? Situação grave. Tem que ter alguém para fazer esses primeiros socorros ali. O bombeiro faz isso? Sim, com certeza. A gente tem vamos entender todo o nosso sistema, né? Isso. Então, quando você liga o 93, cai para a central, certo? Aí a gente faz toda, digamos assim, o cadastro, a entrevista, digamos assim, sobre o que é a ocorrência, onde que é, quem é o responsável, quem vai atender o telefone caso precise. Essa demanda, né? Isso. E aí a gente tem o nosso motorresgate, né? Que são os motorresgate que eles correm de moto.
para as ocorrências que às vezes precisa chegar muito rápido, ou ocorrências mais leves, mas assim, que precisam de uma agilidade maior, mas a ambulância também vai, né, para a ocorrência. E a gente tem um suporte avançado, que é o nosso helicóptero. Então ele sempre tem uma guarnição, na guarnição do helicóptero sempre tem um médico que é de plantão ali. Isso. Então, em todos os plantões do grupamento de aviação operacional tem um médico correndo no helicóptero, mas ele é acionado para situações específicas, certo? Ou é muito longe, o tempo de chegada no hospital, ou a gravidade do acidente, né? Vamos supor, no meio da via, que já vi, isso acontece muito em São Paulo, né? Sempre tem a reportagem e mostra situações em que o helicóptero ele desce no meio da via para levar aquela vítima. Sim, então depende muito da ação do acidente. De onde é também, né? Porque a gente está considerando a distância. Vamos saber mais, né, dos bombeiros e da sua atuação. Aqui tem outra parte, tem aqui a famosa mangueira, né? Explica pra gente, capitão, essa, não sei como se chama, mas eu tô vendo que é um radiotransmissor, seria isso? Isso é um radiotransmissor antigo, né, que a gente usava na atividade até hoje é feito, mas com outro modelo, né? Ele sai? A gente tem nossa rede de rádio, em cada área tem um rádio, digamos assim, né? Para fazer a nossa comunicação da base, né? Às vezes, por exemplo, a guarnição que está indo para a ocorrência não está encontrando, então fazer aquela comunicação rápida para não ter que depender do sinal de telefone e tudo mais. Então a gente tem entre as viaturas, né, e entre os quartéis, todo mundo da área consegue falar um com o outro pelo rádio, né? Então tem os rádios na viatura, no quartel e no helicóptero. No helicóptero também tem. E aqui é a famosa mangueira. Isso. Aí a gente tem vários tipos de mangueira. Ela, né, tem um essa ferro. Aqui é de 1,5, se não me engano. E essa engenhoca aqui, que eu não sei o nome? São as juntas, né? Que a gente serve para é como se fosse um engate rápido. Né? Isso na bomba. Isso. E essa outra parte também para frente. A mesma coisa. Então, para exemplificar, olha aqui, ó. Não vai cair? Não tem problema não, depois a gente pode enrolar, né? Só para a gente ter uma ideia, aqui, né? A gente tem aqui um esguicho, né? Que você vai encontrar geralmente em garagens, em galpões, né? Porque essa é a forma do jato de água que vai ser lançado naquele incêndio. Talvez no hall ali do seu andar, do seu prédio, você encontre a caixa vermelha. Você vai encontrar a caixa sempre vermelha. Sempre vai estar fechada. É para estar fechada. E permanece, né? Isso. Então é para você sempre encontrar um esguicho e no mínimo 2 mangueiras, né? Então a gente tem isso aqui, mas também tem uma agulheta que não é regulável. Então, por questões de economia, às vezes é cobrado só o agulha em certas situações. Mas em outras situações pede-se o esguicho regulável, certo? Que ele faz tanto o jato neblinado, que é aquele jato que mais abre aberto, assim. Isso. E tem um jato compacto, né? Que é o retos. Isso. Aí ele faz essas duas funções e aí você regula de acordo com a técnica que você vai usar. Então a gente estava falando de 2 militares, certo? Sim. Aí então, e essa parte vai ficar lá na vai bomba. Na ou bomba. aqui dentro, no caso, né? No hidrante, aqui, ó. Isso. Vai colocar aqui, abrir aqui. Isso. Então vai ficar aqui, segurando assim, no caso, mesmo Isso. com a... Mas como a gente estava falando de 2 militares, você estava falando da pressão, certo? No caso da viatura, é um corpo de bombas muito potente, né? Que faz a gente precisa ter distância do alvo, né? Para não chegar muito perto, né? Então a gente aí vai 2, um na frente e o outro no meio. Só que o da nossa viatura é diferente desse. Esse aqui é comercial, esse é comercial. O que a gente vai encontrar nos prédios, né? Nos repartimentos públicos. Só uma curiosidade, né? Porque só quem pode manipular essas mangueiras em uma realidade de incêndio são os bombeiros? Isso. Ou uma pessoa leiga vai ali, já vamos jogar água? Como é que acontece essa realidade? Não, o combate a incêndio, ele é para ser feito por uma pessoa especializada, que é o bombeiro, certo? No caso de empresas que têm a equipe de bombeiro civil, né, de brigadistas. Brigadistas, isso. No caso de empresas que têm brigadista, eles são
treinados para fazer uma primeira resposta, mas o combate mesmo é nosso. O combate mesmo é preventivo porque tem muitas coisas que envolvem o combate a incêndio. E então, até também a forma do cuidado, né? Digamos isso. assim, porque como diz o lema, né? Primeiro você tem que salvar aquela vida, mas também preservar a sua. Isso. Então é importante. Então se a gente deixar para qualquer pessoa fazer, então o risco é muito grande. Entendeu? Porque ela não tem consciência, não tem conhecimento sobre o ambiente, sobre os perigos que é um incêndio. Porque na hora ela está ali, a urgência, não, vamos apagar o fogo, então ela vai agir pela emoção. Isso, ela se esquece do mais perigoso também, né, que é a fumaça. Sim, e a vida dela também, João. A fumaça, né, às vezes, você já viu alguém abrir uma porta e explodir? Sim. Você já viu esse efeito? Isso é um efeito da temperatura. Um fenômeno do fogo, isso aí. Então, não façam isso, tá, gente? Tem que deixar o profissional, seja o bombeiro ou o brigadista, né? Que tem um curso ali e tal para saber o cuidado, mas sempre o bombeiro que é acionado para fazer esse serviço. Com certeza. Muito bem. E aí, aqui é a força do jato, um na frente, outro atrás para segurar. Isso. Então a pessoa que tá, se você quiser segurar, para a gente simular aqui, ó, pode deixar isso aqui no chão. Eu vou botar assim debaixo do braço, né? Vocês vão assim na frente, ó. Isso. Pá. E aqui eu vou só te direcionando para o esguicho ficar leve para você. Se você quiser jogar para cima, jogar para baixo, aqui a mangueira vai estar dura e pesada. Porque ela vai estar com a pressão da água. A pressão da água, ela vai estar inchada. Então, e pesada. quem está na frente, ele tem que controlar isso aqui, né? A peça da frente. Que se você quiser colocar para baixo, eu vou só te guiando para ir ficar super leve para você. Eu vou tirar toda a pressão aqui, você vai ficar com isso aí bem leve. Então é um trabalho em equipe. Por isso que não vai sozinho, né? O bombeiro ele vai com mais outros, a gente fica ali. trabalha sozinho. Isso, o bombeiro sempre trabalha em equipe, né? Nunca sozinho. Então a importância de aquela equipe, né? Porque enquanto tem dois ali que tá com a água no jato, tem os outros que vão mandando o pessoal sair, tirando, resgatando. Para cada militar da guarnição existe uma função que a gente treina, né, para que todo mundo naquela ocorrência, naquele tempo, consiga fazer a atividade sem cada um estar em harmonia, né? Pensando no que eu vou fazer. Muito bem. Capitão, quero agradecer, né? Foi muito bom a nossa partilha, conhecer mais, vir ao museu, mas agradecer por essa sua atuação, né, como bombeiro, que tantas vidas são salvas, porque existem pessoas que doam a sua vida também por o resgate de outras, que nem conhecem, não conhecem os endereços, não sabem nem o nome. Então, obrigada, viu? Deus abençoe, porque na Canção Nova a gente sempre vai estar unido, porque o Padre Jonas, que é o nosso fundador, ele sempre usou um lema que diz assim, somos salva-vidas, mas salvar almas, né? Porque a gente está ali nessa evangelização. Então, muito obrigada pela sua contribuição na sociedade, né? Na salvação das vidas, né? De muitas pessoas, tantas famílias aí que são agraciadas. Eu que agradeço também a vinda de vocês aqui, a visibilidade que a Canção Nova está nos dando. E convidar o pessoal que for de Brasília, que se quiser visitar o museu, que venha ao museu, nos procure aqui para a gente fazer essa mediação aqui. Creio que vai ter muitas dúvidas que a gente pode tirar e também fazer aquele bate-papo. A gente é militar, mas também a gente gosta da população. Do contato. Nós somos, antes de tudo, humanos, né? Sim. Então a gente está super aberto à população, né? E também o pessoal de fora, né? Porque o Circulando é o Brasil todo. Então pessoas que vêm a Brasília, né? Eu estou ali de férias, vou ali saber mais um pouco como é as atividades, né? Aí aquilo também que é o legado, os acervos que tem aqui sobre essa história, né? Porque é a primeira corporação no Brasil, os bombeiros. Lembrando a cada dia de sua missão precípua: salvar vidas. Me despeço de vocês e deixo aqui o convite para vir conhecer de perto essa história. O Circulando estará de volta no próximo domingo, mostrando outros pontos turísticos da capital do Brasil. Continue ligado na programação da TV Canção Nova. Câmbio, desligo.